elas iam pequenininhas, eles levavam, o Mário pertencia ao SEMA, e ele ia com a Helena nas reuniões. E eles levavam elas pequenininhas, vestidinhas de kimono. E uma coisa pitoresca, a Helena levava Yakult. E dizia assim, faz mágica bonitinha, mamãe da Yakult. É uma verdade isso. Se alguém da família estiver assistindo, sabe que eu estou falando. Vai baixar Yakuza aqui na porta. A gente achava muito interessante isso, né? Faz magiquinha bonitinha, mamãe da Yakult, e dava o Yakult que ela levava, tal. E as crianças, bom, enfim, são coisas pitorescas, curiosas, mas que realmente aconteceram. Então, o Mário é dessa época, da época do SEMA, né? Da época do Miss Direction, ele já não participou mais, não participava. Eu ia perguntar também a respeito da Wiki. Bom, primeiro, né, vamos mandar um abraço. A gente estava comentando, a gente precisa mandar um abraço para 3 pessoas. Para o Felipe Valério de Santa Catarina, que ele mandou um e-mail perguntando como ele começa na mágica. Eu falei, vai assistindo o programa, vão ter dicas aqui. Vai ter bastante... Evandro, o cara me sacaneando. O meu diretor, produtor, cameraman, diretor de mesa tá me sacaneando. Eu vou arrumar mais profissão para você, Evandro. Eu vou te chamar de pederneira, você vai ver. Felipe de Santa Catarina. Tem o Maricelo de Rondônia, que ele mandou um e-mail elogiando o programa que vocês participaram. E também o Clebinho, o cantor, que entrou em contato com o Enio. Estou devendo uma informação para você, Kleber, mas me preocupei, estou levantando as dados. Assim que eu tiver, eu te mando. Fica tranquilo. E assiste o programa. A mesma dificuldade que esse pessoal que está longe dos grandes centros tem hoje, nós tínhamos há muito tempo atrás nos grandes centros. E não tinha internet. Proporcional, né? Bem, os demais são Felipe de Santa Catarina. Isso, Felipe de Santa Catarina, Maricelo de Rondônia e Clebinho do Rio de Janeiro, interior do Rio. Felipe, um abraço para você. Se você quer ser mágico, seja. O que a gente põe na cabeça, que a gente vai fazer, a gente consegue. Não é fácil. Não foi fácil para mim, o Volcani está dizendo que não foi fácil para ele. O Dimitri já foi bem mais facinho, porque já tinha internet, etc e tal. Mas pode não ser fácil, vocês estão distantes dos grandes centros, isso não quer dizer nada hoje em dia. Persiste, estuda, acompanha pela internet, acompanha pela televisão, entre em contato com as firmas que, naturalmente, o Paulo vai divulgar aqui. Enfim, não desista se você deseja ser. Talvez você amanhã, talvez a gente tenha o prazer de aplaudir você amanhã como um grande mágico. O outro amigo de Rondônia? Que chique. É o Maricelo. Maricelo. Já tem um nome de mágico? Olha aí, um nome... Já é diferente, vai ser mais fácil de procurar no Google, né? Claro, mais fácil de localizar. Maricelo, o que eu disse para o Felipe, fale para você. Dedique-se. Você quer aprender? Ok, você consegue. Dedique-se. Você vai conseguir. Tenho certeza disso. E o Clebinho, cantor, também nunca é tarde para começar, né? Claro, já está em contato conosco. Clebinho já é raposa velha. Já cita empresas das quais ele compra. Magic Market, Net Mágicas. Você está muito bem, como se diz, orientado, porque esse pessoal que você citou é um pessoal muito bacana, é um pessoal sério, que vai te ajudar bastante. Fazer o sorteio agora. O sorteio, mas o que acontece? Deixa eu explicar o mecanismo. Isso é um baralho ordenado. Entrevistados concorrem, não? Pode concorrer. Não, que é isso. Se quiser. Ué. É? Agora o Evandro tá falando fininho e tá me chamando de meu amor. Né, Evandro? Canalha! Eu tenho um baralho ordenado que a última carta que foi cortada no programa anterior foi um 7 de paus. Ele tá aqui na boca. Enio, por favor. Pode colocar. Vai ser essa? Exatamente. Ok. E esta é a carta do sorteio. Se você desconfia que carta é essa, twitter.com/showdemágico. Ok, tá mostrando a carta. A carta vai ficar no programa aí até o final e depois a gente revela. Quem chegar mais perto dessa carta ganha o kit da Net Mágicas. Põe aí o link do patrocinador, por favor. Aqui, ó.
O kit da Net Mágicas tem 10 mágicas, tá? Custa R$ 269, se eu não me engano. Tá aí a imagem com o link. Mas se você acertar essa carta ou chegar muito perto da carta que está em cima da mesa, você leva de graça, como dizem lá. Bom, voltando ao assunto, a gente falou um pouquinho do Misdirection, né? Eu queria contar um segredo para os nossos internautas e para a Vanessa, que também não é tão segredo assim, mas o acervo do Enio. Enio, se você pudesse contar mais ou menos por cima o acervo que você tem de informações que você arrecadou de mágicos desde o início dessa coleção. Quanto que você diria que isso é? Olha, não é muito fácil medir. É muito. É muito. Veja bem, eu tenho uma grande parte do meu arquivo ainda em pastas. Alguém uma vez me disse, por que não digitaliza? Porque não dá para digitalizar. É uma enormidade de informações. Quando eu estive com meu amigo Gaëtan Blum, francês, em Paris, a gente se conversando sobre mágicos, etc., ele me disse assim, eu gostaria muito de ter informações sobre o Fu Manchu, porque ele é muito amigo, ele é muito ligado ao Juan Tamariz, né? O Tamariz espanhol, e o Tamariz me fala, conheceu pessoalmente, e me fala do Fu Manchu como se fosse... Realmente, o Fu Manchu realmente foi um mestre dos mestres. O Fu Manchu fazia qualquer tipo de mágica, tinha grandes espetáculos, era a 6ª geração de uma família de mágicos, família Bamberg, não era japonês nem chinês, eu só usava a característica, mas ele... Bem, aí eu disse para o Gaëtan, eu tenho um arquivo sobre o Fu Manchu e eu te mando. Como é que é esse arquivo? Ele funciona como uma hemeroteca, ou seja, recorte de revista, recorte disso, recorte daquilo, e tenho uns formulários próprios, eu vou colando lá e vou colecionando na pasta daquela pessoa. Então, uma tonelada de pastas de mágicos que passaram pelo Brasil ou não. No caso, Fu Manchu, sim, tinha passado pelo Brasil, estava radicado na Argentina, embora tivesse nascido na Inglaterra, em Derby. Bem, eu prometi para o Gaëtan Blum, quando eu fui copiar o arquivo, tirar xerox, deu 174 cópias, folhas. Só do Fu Manchu? Só do Fu Manchu. Então eu pergunto, como é que eu consigo? Eu, pobre de mim, vou digitalizar esse arquivo? Não tem jeito. Então, por isso, quando se criou a Wiki, ou a Enciclopédia Mágica Misdirection, que é o mesmo programa da Wiki, eu resolvi colocar lá tudo que eu pudesse. Porque, amigo, eu estou com 74 anos, eu tenho uma grande biblioteca, eu tenho arquivo, eu tenho dado para... Minha casa tem dados para todo que... E não é dado de jogar, não, é informação mesmo, para tudo quanto é lado. Então, se eu não disponibilizar isso para as pessoas, quando eu for desta para outra, melhor não sei, o que vai acontecer é o que normalmente acontece. Eu já fui em muito velório de mágico, consolar a viúva, para resgatar o acervo do cara para não ser jogado fora. Porque é muito comum isso. No caso do acervo, quem que está no Rio de Janeiro com tudo encostado num galpão? Tem um mágico, quem Professor que é? Aronnax, que era um outro colecionador doido, doou tudo para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, nomearam 2 museólogos para organizar, para fazer o museu. Um deles era o Clóvis Bornai, que deve saber quem é, aquele que desfilava fantasia. Eu ia falar o pavão, né? Eu conheço o Clóvis Bornai como um pavão. Um dia eu vou assistir o Tiani no Rio de Janeiro. Aliás, por falar em Tiani, hoje eu recebi um telefonema, tem uma notícia espetacular, quentinha. Alguém de Manaus, por favor, algum que esteja nos assistindo, por favor, manda e-mail para o Paulo contando, ou de Belém do Pará. Me ligaram hoje dizendo que o Tiani terminou a temporada em Manaus, está indo para Belém do Pará. Você está sabendo disso? Não. É uma maravilha. O Tiani tem um circo mágico espetacular. Quem hoje gerencia esse circo é o Richard Massoni.
foi meu sócio, argentino, um cara espetacular, mágico espetacular. O circo é uma beleza. E se ele voltou para o Brasil depois de tantos anos, porque ele foi formado no Brasil, em 1958, o Tiani montou o seu primeiro circo e estreou em Jacareí, no interior de São Paulo. Depois saiu, viajou e anos ele está entre Porto Rico, México, não estava mais vindo para o Brasil. Se ele voltou via Manaus, é sinal que ele vai fazer a costa brasileira, vai passar por São Paulo e provavelmente vai até a Argentina, que é o roteiro que eles fazem. Beleza, daqui uns meses nós devemos ter Tiani aqui em São Paulo e vamos nos maravilhar com um espetáculo extraordinário, grande espetáculo de mágica. Mas bem, falávamos sobre, eu divaguei um pouquinho, desculpe. Então, falávamos sobre... Aproveitei para informar a novidade. Falando sobre a Wiki. Então, veja bem. Foram 170 páginas de Fu Manchu. Sim, é claro que isso não está na Wiki. Sim. O que eu coloquei na Wiki foi a biografia do Fu Manchu, a foto. Veja bem, na Wiki, a Wiki está dividida em várias seções. Técnica, cultura, teoria. Então, em cultura nós temos vocabulário, mágico, porque o mágico, eu já falei na entrevista anterior, o mágico tem um vocabulário próprio, um jargão próprio, né? Como todas as profissões têm, o mágico também fala de um jeito diferente. Então é interessante que se recolha esse vocabulário e que deixe disponível para consulta. Nós temos a seção de biografias, que já passou de 2.000, em que aparece a foto do fulano, aparece quando tem site, quando tem YouTube, aparece Veja Imagens, quando escreveu o livro aparece, enfim. Isto é um trabalho que eu faço diariamente para o nosso grupo Misdirection. Vale lembrar que essa Wiki não é aberta a público. Não é aberta a público, infelizmente. Quem sabe um dia poderá ser. Ela é restrita aos membros do grupo Misdirection. Certo. Algum dia, talvez, seja aberto ao público, pelo menos alguma área mais restrita de biografia, alguma coisa mais aberta, sem contar técnica, sem contar alguns números. Mas, quem sabe? Em técnica nós temos uma quantidade, por exemplo, todas as palestras, conferências que são feitas no grupo Misdirection, todas as reuniões, algumas reuniões, nós temos conferências, palestras sobre itens temas da arte mágica, todas elas vão para a enciclopédia. São postadas lá depois para download. Postadas, estão disponíveis, textos, fotos, tudo lá. Tem um pessoal sem Twitter que está chutando aqui. Então, quem não tem Twitter, manda alguma sugestão de que carta que acha que é. Por exemplo, o Rick falou 10 de copas. Pergunta para o Volca de onde vem o nome artístico e de onde vem o nome do Enio, artístico, creio eu, né, Rick? Qual a importância do nome artístico? O meu nome artístico veio por causa de uma sugestão do Enio. Meu nome é Paolo Demitri, o Enio virou e falou, junta o Demitri, aumenta o M, deixa o D e o M maiúsculo. Então o Paolo Demitri que eu uso para show é por causa dele. Seu nome não é Paolo Demitri. Paulo Marcelo Demitri. Paulo Marcelo Demitri. Com 2 L's. Com 2 L's viu? ainda. Você acha? Minha mãe falou assim, ó, esse vai se fuder bonito. E botou 2 L's no ar. Então ninguém acerta. Nem o Paolo, nem o Marcelo. Mas tudo bem. Então, qual o nome... qual a inspiração do Volca para o nome artístico dele? Qual a inspiração do Enio para o nome artístico dele? Qual a importância de se ter um nome artístico? E sentiu falta do programa... Só explicando o que aconteceu. Semana passada o programa... Não houve programa. Porque nós tivemos alguns problemas técnicos aqui no estúdio e também na rede de internet da região. Então, o programa não deu certo. Mas foi um único caso. O Cleiton, ele é amaldiçoado, né? Eu falo, apareceu escrito na tarjinha que o programa ia começar mais tarde, porque o convidado do Mágico era amaldiçoado. Mas por problemas na internet, na conexão, acabou não divulgando